no nosso pensar, Senhor Jesus, no nosso agir. Amigo Espírito Santo, faça o teu querer sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Ajude vidas aqui nesta noite, prospera, livra, guarda, Pai. Amigo Espírito Santo, estenda a tua mão poderosa, não só para estas vidas, mas para os familiares deles, Senhor Jesus, para os nossos familiares, Pai, porque a Bíblia vai dizer em João, Pai, que aqueles que Deus deu, o Senhor Jesus não joga nenhum fora, não lança nenhum fora, Pai, e nós sabemos, Pai, pela fé, que tem muitas mais pessoas para adentrar esta casa, para levantar a mão, para aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, Senhor Jesus. Amigo Espírito Santo, eu peço que o Senhor vá nos lares, amigo Espírito Santo, eu repreendo toda ação, toda casta de demônio, eu repreendo no nome do Senhor Jesus contra os lares, contra as famílias, Senhor Jesus, que caia nesta noite os protetores auriculares, as escamas dos olhos, Senhor Jesus. Amigo Espírito Santo, Pai, assim como o Senhor Jesus falou que aqueles que ouviriam não iriam entender o que o Senhor falava, aqueles que viriam a Jesus não conseguiriam entender o que estavam vendo, Senhor Jesus, mas que isso seja na vida dos crentes hoje, Pai, seja nos familiares, Pai, que eles consigam ver através da fé a Tua presença, consigam ver o Teu agir, Senhor Jesus, na vida de cada um, na transformação, na libertação. Amigo Espírito Santo, estenda a Tua boa mão para os corações feridos, para os corações machucados nesta noite, amigo Espírito Santo. Amigo Espírito Santo, eu repreendo toda a seta de Satanás sobre a mente do Teu povo, Senhor Jesus. Dê liberdade de pensamento, Senhor Jesus. Dê liberdade de visão, Pai, que eles possam ver mais longe, Senhor Jesus. Que o Senhor possa alcançar as mentes e abrir elas, Senhor Jesus, através do Teu Santo Espírito, amigo Espírito Santo. Amigo Espírito Santo, transforma vidas nesta noite, seja com o Teu povo, amigo Espírito Santo. Pai, vai de encontro, Senhor Jesus, em cada hospital, que há um leito, que há um servo Teu, Senhor Jesus, deitado, precisando de oxigênio, precisando da Tua movimentação, Pai, assim como teve nos tanques, Senhor Jesus, de Betesda, Pai, onde descia um anjo e movimentava as águas, mas hoje nós temos o Teu Santo Espírito, Pai, movimentar águas para o Teu povo, Senhor Jesus. Olhe para esta nação brasileira, Pai, olha para o Teu povo, perdoe transgressões e iniquidades, Senhor Jesus, dê novas oportunidades, amigo Espírito Santo. Amigo Espírito Santo, olhe para as pessoas que não têm o que comer nesta noite, que não têm o que vestir, Senhor Jesus. Amigo Espírito Santo, Pai, olhe para o povo brasileiro, Senhor Jesus, olhe para esta nação, olhe para o presidente da República, para o governo do estado de São Paulo, para o município, Senhor Jesus. Amigo Espírito Santo, auxilie cada mesa, cada local, cada cadeira, Senhor Jesus, onde há poder, Senhor Jesus. A Bíblia nos vai dizer, Senhor Jesus, que nenhum rei, nenhum príncipe é levantado sem ser a Tua vontade, Pai. Então tudo há um propósito debaixo do céu, e nós cremos, Senhor Jesus, que as Tuas vontades são maravilhosas, que o Teu querer, Senhor Jesus, é absoluto, é acima de qualquer coisa. O Senhor é o Pai da excelência, Pai, nós Te agradecemos, Senhor Jesus, e Te glorificamos por isso, Senhor Jesus. Amigo Espírito Santo, nós Te apresentamos, Pai, o culto de hoje, nós Te apresentamos, Senhor Jesus, a boca do Teu servo, Pai, para que o Senhor use ele conforme o Teu querer, conforme as Tuas verdades, as Tuas vontades, Pai. Amigo Espírito Santo, abra o mundo espiritual nesta noite para cá. Senhor Jesus, faça, Senhor Jesus, aliança com o Teu povo, Senhor Jesus. Nos ajuda a ser diferente, Pai. Nos ajuda a entender o verdadeiro Evangelho, Senhor Jesus. Amigo Espírito Santo, vá de encontro a cada lar, Pai, a cada pessoa, mudando, transformando, Senhor Jesus. Pai, cada um que está assistindo no seu lar, ou voltando do serviço com o celular, Senhor Jesus. Seja com estas pessoas que estão na live, Pai, ou até mesmo aquelas pessoas que irão assistir ainda esta live futuramente, Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar de uma forma sobrenatural, que o Senhor possa ir de encontro aos corações, abençoar, livrar, guardar, Senhor Jesus. Amigo Espírito Santo, faça o Teu querer, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, Pai. Muito obrigado pelas Tuas vontades, Senhor Jesus, que elas são maravilhosas. Amigo Espírito Santo, guarda os carros lá fora, Senhor Jesus. Guarda os obreiros que estão lá fora também, Senhor Jesus. Olhe para nós de uma forma especial nesta noite, Senhor Jesus. Seja conosco, amigo Espírito Santo. Manifesta a Tua graça, a Tua unção, Pai. Amigo Espírito Santo, eu Te apresento os obreiros desta casa, Senhor Jesus. Amigo Espírito Santo, eu Te apresento os obreiros desta casa, Senhor Jesus. Alinha, Senhor Jesus.
Dê dons, Pai. Manifesta o teu querer no meio, Senhor Jesus. Tira toda contenda, toda inveja, Senhor Jesus. Cai por terra. Amigo Espírito Santo, eu te apresento os obreiros desta casa, Senhor Jesus. Manifesta a tua graça, o teu querer, Senhor Jesus. Ajuda, Senhor Jesus. Eu repreendo, Senhor Jesus. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus toda contenda, toda inveja, Senhor Jesus. Cai por terra hoje, em nome do Senhor Jesus. Alinhe para a tua honra, para o crescimento da tua obra, Pai. É o que eu te peço, Senhor Jesus, para a tua honra, para a tua glória, amigo Espírito Santo. Manifesta o teu querer, Senhor Jesus. Alinha, Pai. Organiza, Pai, conforme o teu querer. Faça as tuas vontades no seio da tua igreja, Senhor Jesus. Oh, mostre o que o Senhor queira, Senhor Jesus. Amigo Espírito Santo, oh, amigo Espírito Santo, Pai, faça o teu querer. Faça o teu querer, Senhor Jesus. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. E agradeço a oportunidade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja. Boa noite. A paz do Senhor. Amém. Vamos juntos, vou ficar aqui embaixo. Vamos juntos caminhar na Bíblia. O tema que nós vamos trabalhar nesta noite é um tema que desapareceu da vida dos crentes do século 21. É um tema que está um pouco em desuso por causa da conduta de cada pessoa que diz cristã. É um tema que os olhos do Senhor estão procurando com lente de aumento. É um tema que a pessoa que viver esse tema que eu irei dizer, ela está apta para o arrebatamento. E o tema é uma palavra bem simples. Que sejamos irrepreensíveis. Antes de colocar, está aí já, né? Irrepreensível na Bíblia. O que é ser irrepreensível, né? Mas não vira a tela ainda não. Eu vou perguntar para alguns. O que significa ser uma pessoa irrepreensível segundo os termos bíblicos? Vamos lá. O que você acha? Está estudando Bíblia, hein? O que você acha o significado da palavra irrepreensível no termo bíblico? Na sua modo de pensar e agir. Irrepreensível. Tem ideia? Você repreender tudo que não agrada a Deus? Não. Anderson, diácono Anderson, o que é ser irrepreensível? Ser irrepreensível, na minha concepção, é você dar testemunho de uma vida com Deus, não ter nada que alguém fale em você como cristão. Chegou perto. Irmã Mara. Eu vou apresentar para a igreja. A irmã Mara, ela é secretária da escola bíblica, que está ainda de férias. Quando voltar à normalidade, né? Vamos para a glória de Deus, Pai. O que é ser irrepreensível, irmã Mara? Pela palavra, ser repreendido por Deus, né? Não ser repreendido por Deus. Meu irmão, o que é ser irrepreensível? Uma boa conduta. Todo mundo chegou perto. Então vamos lá. O que é ser irrepreensível segundo a Bíblia? Dá continuidade. E aí eu coloquei um versículo, Filipenses capítulo 2, o verso 15, vai dizer assim, para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo. Ei, eu no interior via muito disso. O que você vê no interior? Aqueles cometas, aqueles astros que são cometas, né? Que passam, né? Na verdade, né? Tem pessoas que até diante de uma cena dessa fazem até um pedido, não é verdade? Então a Bíblia nos diz que nesse mundo nós temos que ser como esses cometas, como esses astros.
O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer, olha, para que vós torneis puros e irrepreensíveis, filho de Deus, inculpável, sem culpa, porque foi lavado no sangue do Cordeiro. Ninguém deu glória a Deus, mas tudo bem. Vivendo em um mundo corrompido, que é o que nós vivemos. E além de ser corrompido, é um mundo perverso, no qual então, eu e você, temos que resplandecer como grandes astros no universo. Então eu estou diante de vários meteoros. Só uma pessoa deu glória a Deus. Jesus, eu estou diante de vários astros. Oh, aleluia! E entenda bem, nesse mundo corrompido e nesse mundo perverso. E eu tenho que ser astro, eu tenho que estar brilhando. Eu tenho que estar brilhando. Eu acho bonito na caminhada, eu pouco saí de casa agora, né? Mas quando eu estava na ativa trabalhando, e aí você acaba se convivendo com várias pessoas, né? E aí tem pessoas que abordam, você tem algo? Você é pastor? Eu falei, sou. Porque tem algo diferente. E no meu dia a dia, tá? Porque não é pelo fato de ser pastor, né? É porque vê o brilho de Cristo em nossas vidas, né? Não porque estou com a Bíblia lá, não, de jeito de maneira alguma. É que as atitudes mostram Cristo para a glória de Deus Pai. Então, viver de maneira irrepreensível perante Deus é o mesmo que viver em... Entenderam? Porque está em desuso. Então, eu viver diante de Deus uma vida irrepreensível é a mesma coisa que viver em santidade. Tá? A Bíblia diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede que, igreja? Vós também sede santo e em toda a vossa maneira, em toda. E aí? Na forma de pensar, na forma de falar, na forma de agir, na forma de negociar, na forma de comprar. Diga. Santificação é o processo que você está aqui. Santidade é quando quando a trombeta tocar e seu corpo for transformado. Aí tu é santo. Perfeitamente. Todos nós temos que ser repreensíveis. Todos. Tá? Olhar para a nossa vida, para a nossa conduta e não ver lisura, não ver dolo. Todos nós temos que, porque senão não vamos brilhar como um astro. Senão somos apenas mais um. Fazendo número. Tá? Somos, se a nossa vida não for repreensível, são como as virgens não prudentes. Essa é a realidade. Porque, preste bem atenção. Tudo que a carne quer é bom. Eu nunca bebi, mas eu acho que quem bebe cerveja deve ser uma coisa muito boa. Porque eu não vejo ninguém fazer careta feia. Não é verdade? Eu creio que adulterar deve ser muito bom. Porque muitas pessoas me procuraram e pastor, eu não consigo. Mas você, nesse papel, tendo uma amante, como é que você não consegue? Depende da pessoa, até pega um pouco pesado. Você está fazendo um papel de cachorro, de safado. Mas, sabe, então adulterar deve ser muito bom. Fornicar deve ser muito bom. Mentir deve ser muito bom. Cobiçar deve ser muito bom. Não é verdade? Tá? Então, essas coisas que são boas, eu tenho que dar as costas para ter uma vida irrepreensível. Se eu não der as costas, eu estou perdendo tempo. Porque eu preciso entender isso e essa pergunta que eu vou fazer. Só levante o braço, se assim o quiser. Qual é o motivo, razão que você está na igreja, servindo a Cristo? É por causa das bênçãos materiais? Levante a mão se for. Não é. Então não é por causa que ele pode te dar uma casa, pode te dar um casamento, pode te dar um carro, pode te abrir uma porta de emprego, não é isso. Tá? É por causa da cura? Não. É por causa de que, igreja?
por causa da salvação? Para passar a eternidade com Ele, concorda? Todos têm esse propósito de passar a eternidade com Ele. Sabe o que significa? Alguém pode, em poucas palavras, dizer o que é passar uma eternidade sem a presença dEle? Porque o local que você estará é a região dos mortos. Um local escuro. Segundo a Bíblia, é um local quente. Você sentirá a dor, a carne, sofrendo uma dor, em um certo momento, ela acaba se desligando e até mesmo morrendo. Como a alma é eterna, ela vai ser sempre queimada, sempre sentindo a dor. Além do medo, além da escuridão, além da ausência de alimento, além da ausência de água para poder refrescar, sem a presença de Deus, todo o remorso, porque principalmente se sentou dentro de um banco de uma igreja evangélica e ouviu a palavra e não deu crédito a ela, porque a palavra é o próprio Deus. Quando eu não dou crédito à palavra que é o próprio Deus, não estou dando crédito ao próprio Deus. Então passar a eternidade, porque muitos, hoje a propaganda da igreja, nas rádios, mostra um Deus que, olha, vem cá, que vai acontecer isso, e acontece sim. Mas a prioridade não é essa, a prioridade é estar salvo em Cristo Jesus. E para que eu tenha essa qualidade, eu tenho que ter uma vida irrepreensível, para que eu possa, neste mundo, ser um astro. Porque o que acontece? A minha vida tem que ser uma pregação do Evangelho. As pessoas têm que vir a Cristo. Eu não preciso estar com um microfone pregando numa igreja. Não. A minha conduta aí é fora. Eu vou ser crente por causa... Entendeu? Então, o significado bíblico de irrepreensível é aquela pessoa que não acha em sua conduta algo que mereça repreensão, censura, o que lhe coloque em descrédito. Tenho observado na Bíblia que existe 3 classes de pessoas na vida, porém só uma alcança uma vida irrepreensível. Então o mundo é formado por 3 tipos de pessoa. Não tem a quarta, não tem a quinta. Segundo a Bíblia, que é o conceito de verdade para o ser humano. Então vamos lá. Entenda isso. A primeira classe de pessoa é o tolo. E é o que mais tem na sociedade. Não me entenda mal. A pessoa é tola porque não tem cultura, a pessoa é tola porque não tem formação. Não, de jeito de maneira alguma. Pode ter formação, pode ser doutor, mas a atitude dele é tolo. Por quê? A Bíblia vai dizer, o tolo erra uma vez e continua errando, pois não tem capacidade nem de aprender com os seus próprios erros para acertar o caminho. Provérbio 27, 22 vai dizer assim, mesmo que você batesse num tolo, até quase matá-lo, ainda assim, ele continuaria tão tolo como antes. É duro isso, igreja. Salomão disse que pode você pegar um tolo, arriar o cacete nele, arrebentar ele todinho na pancada. Mas mesmo assim, é o que a Bíblia diz, chegar a quase matá-lo, tá? Ainda assim, ele continuaria tão tolo como antes. Não aprende. Vive sempre errando. Erra a primeira vez, erra a segunda, e às vezes são os mesmos erros. A mesma conduta é papel de tolo. Uma pessoa dessa não é irrepreensível. E o que mais temos na sociedade, se trouxer para o campo dentro da igreja, é misericórdia. É muito. Pastor, dá um exemplo de uma pessoa tola. Vamos lá, vou te dar um exemplo. Um exemplo clássico, muito clássico. Aquela pessoa que está servindo a Cristo em cima do muro, no século 21. Nem é mundano e nem é de Cristo. Está em cima do muro. Vem, se alegra, Deus faz promessa, fala em línguas estranhas, mas a vida lá fora dele é uma desgraça. O casamento dele é uma desgraça. A conduta dele lá fora é tolo. Nós presenciamos por várias vezes, tanto a minha vida como a vida do pastor Samuel, que vem ao recorde, e outras mais, de várias ceias, no ano passado, ano retrasado, para que não tocasse na ceia, porque a pessoa estava impuro. E a pessoa tocava.
faz esse papel de tolo. Porque a diferença é, igreja, quando Deus fala, quando o homem fala, tudo bem, mas quando Deus fala, então a pessoa ouve Deus e não se acerta, não se arrepende, faz papel de tolo. Tá? Então vamos lá. A segunda classe, essa é a coluna do meio, na minha visão. Ó, é o inteligente, erra, mas aprende com seus erros. Provérbio capítulo 13, 18. Quem rejeita a correção acabará pobre na desgraça, mas quem aceita a repreensão é respeitado. Então esse é inteligente, né? Ele erra, ó, naquilo eu não vou mais errar não. Ele vai errar em outra coisa, porque ele não é irrepreensível. Ele vai errar em outra coisa, mas naquele item ele não vai mais errar. Então esse também não é irrepreensível, está na coluna do meio. Porque eu e você, nós temos um manual de vida, é a Bíblia. E os crentes do século 21 têm uma dificuldade de ler esse manual. Uma dificuldade tremenda. E tem a terceira classe, e essa eu tiro o chapéu. Essa eu peço a Deus todo dia que me dê essa graça. A classe é o sábio, é aquele que evita os erros, só observa os outros errando, né? A pessoa sábia vê o perigo e se desvia, mas o não sábio vai em frente e acaba mal. Provérbio 22, 3. Esse é o repreensível, esse há temor de Deus. Esse coloca as práticas bíblicas. Então ele é um homem ou uma mulher irrepreensível. Sabe fugir da aparência do mal. Não deixa a sua natureza carnal mandar. Não deixa a iniquidade que está dentro da nossa carne subjugá-lo de jeito maneira alguma. Ele controla os seus achismos, ele controla as suas vontades. Porque, ei, eu e você, dentro de nós, o mal mora 24 horas por dia. Não há nada de bom. Se não for o Espírito de Deus, através do nosso Espírito, apontando o dedo para a cara da nossa alma, para a nossa inteligência e para a nossa mente, isso não pode, isso é pecado. É a misericórdia de Deus que é grande. Então, esse terceiro, eu gostaria que a igreja, nas vossas orações, pedisse ao Senhor. Seja sábio você também e adquira uma conduta irrepreensível diante do Eterno. Tenho que concordar com o filósofo, escritor francês Voltaire. O que ele diz que eu concordei? Uma conduta irrepreensível consiste em manter cada um a sua dignidade sem prejudicar a liberdade alheia. E porque o que acontece? Há pessoas, por falta de conhecimento, se julgam o super-santarrão. E acaba por essa prática. Isso acontecia muito nos dias de Paulo, porque quando ele ia levar o evangelho, os judeus se convertiam a Cristo e as práticas do judaísmo tinham que ver junto, e tinha que fazer a circuncisão, e tinha que ter todas aquelas práticas do judaísmo, e ele achava que aquilo era correto. As pessoas que se convertiam, o apóstolo Paulo disse que não. Então, igreja, eu tenho que ser irrepreensível, consiste em manter cada um na sua dignidade, sem prejudicar a liberdade alheia. E qual é a conduta que eu devo ter? A minha regra de fé é a palavra. Se eu pouco leio, pouco estudo, pouco sei, pouco vou me posicionar como um cristão. Então, tenha isso. Não desgruda desse livro. O seu dia tem 24 horas, é uma correria, mas não desgruda desse livro. Faça. Olha, enquanto pastorear essa igreja, até o arrebatamento eu continuo falando isso. Leiam a Bíblia. O apóstolo Paulo, revelado pelo Espírito Santo, disse uma coisa extraordinária. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23. Olha o que ele diz, E o mesmo Deus de paz vos o que, igreja? Em tudo. Em tudo em quê? E aí? Tudo. Presbítero Júnior, tudo o quê? Segundo o apóstolo Paulo, ele mata, dizendo, corpo e alma e espírito, não deixa nada fora. Então, se eu acho que eu tenho que ser repreensível, Deus só quer meu coração, está fora. Não. Segundo a Bíblia, corpo, alma e espírito.
Então vamos lá. O que o teu corpo precisa ser repreensível? Qual é a faculdade que rege o teu corpo? Já disse aqui em várias aulas. Pastora Edna, professora nessa área. Pastora Edna, eu sei que a senhora marca tudo. Quais são as 5 faculdades do corpo que o apóstolo Paulo diz que eu tenho que ser irrepreensível? Olfato, paladar. Isso. É fácil, né? Então, o meu corpo relaciona com o mundo através de 5 faculdades. Quais são elas? Paladar, tato, olfato, visão e audição. Todos esses 5 itens, essas faculdades do meu corpo, ela tem que ser irrepreensível. Se os meus olhos gostam de olhar coisas impuras, opa! Tem que ser irrepreensível. Corpo, ó, em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo. Então vamos começar pelo corpo, né? Que conhecemos bem. Não conhecemos bem nosso corpo? Não é verdade? Então vamos lá. Então as 5 faculdades dele têm que ser irrepreensível. Se eu gosto de... para de olhar. Se eu gosto de ler para saber da vida dos outros, pare. Se eu gosto de ouvir coisas, eu não posso ai, Deus amado, uma fofoquinha aqui, ó. Meu Deus amado, eu ouço aquela fofoca e eu coloco bastante fermento e sai fermentando. Opa. Se eu gosto, né, usar o tato, né? Vamos usar o tato. Se eu gosto, eu vou na padaria, faço uma compra lá e a moça me dá o troco errado. Eu dou uma nota de 50, ela pensa que eu dei uma de 100 e ela dá um troco como se eu tivesse dado de 100. A minha mão, opa, Deus é bom, está me abençoando. Não, os crentes do século XXI pensam assim. É interessante, eu fico estarrecido, tá? Não é verdade? Então, as suas 5 faculdades, elas têm que ser irrepreensíveis diante do Eterno. A tua alma, vamos lá para a alma. A alma tem quantas faculdades, igreja? Quantas faculdades tem a alma? 3. Oh, meu Deus, essa igreja é maravilhosa, sabe de tudo, né? Então vamos lá. Qual é a primeira? Qual é a primeira? Inteligência. Vamos assoprar lá do fundo. Qual é a segunda? Segunda? Desejo, vontade, né? Terceira? Essa todo mundo sabe. É que rege sentimento. Uau! Então essas 3 faculdades, inteligência, as minhas 3 faculdades da alma, inteligência, vontade e sentimento, que está em emoção, aquela coisa toda, todas essas 3 têm que ser irrepreensíveis. Como é que você está usando a tua inteligência? Como? Como é que você está usando o seu sentimento? Como é que você está usando a sua vontade? Seu desejo? Ai, Deus amado! Como é que você está? A Bíblia diz que, o corpo, eu já te falei agora, é a alma. Ela tem que ser irrepreensível. E essas 3 faculdades dela, eu tenho que estar toreando. É fácil ser crente? Não. Principalmente quando você entra numa igreja onde ensina a palavra. Porque o que acontece? Tá? Os cultos hoje envolvem muito sentimento, muita alma. Né? O que eu recebi de notícia, pastor, que culto que foi aquele domingo, do Salmo 23, aí mandei risada, tá vendo? Falou a alma. Deus tem de vez em quando faz isso, porque falou a alma. Eu não precisei forçar, a palavra não bateu na minha mente. A palavra trouxe afago à minha alma, dizendo que, olha, que verso do Salmo 23 que queremos que isso cumpra na nossa vida? O 5 e o 6. Né? Foi dito aqui que ele é um anfitrião, e ele trata com mimo, porque vai reunir na mesa os seus inimigos e vai ungir a tua cabeça. Não foi? Não trabalhamos tudo isso? Né? E muitos ainda estão no verso 1, no verso 4, né?
uma ovelha, e ele é pastor. Mas todo mundo quer ele como pastor e anfitrião, na verdade. E aí a glória de Deus mexe, nós abrimos nosso coração para o sentimento. E aí vem lágrima, e aí vem línguas estranhas, e aí o mover de... É uma coisa maravilhosa, não é verdade? Todo mundo sai rindo, né? Agora, quando é um estudo da palavra, ei, a posição da tua alma, se estiver cansado, da tua alma não, desculpa, do teu corpo, está certo, está cansado, porque não interessa, a palavra de Deus não interessa ao teu corpo, ele não gosta, tá? Tu já fez um sacrifício tremendo para vir aqui, o cansaço, o sono, o medo, tudo, o frio, e aí, porque o teu corpo não gosta, a tua alma, falando com a minha inteligência, falando com a minha vontade, com o meu sentimento, diz que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, também não gosta. O único que vai dar ouvido é o teu espírito, mas ele não tem sentimento. Quais são as faculdades do espírito, igreja? Aleluia, quem falou isso? Quem falou isso? Fé natural, irmã. Fé natural e fé espiritual. Quem passou o que é fé natural? Essa força que dá você trabalhar aquela coisa. E a fé espiritual é a fé no Criador. Você nunca viu. Sabe que Ele é o Deus do impossível. Então essas duas faculdades que o Espírito, tá? Ela vai dar ouvido à palavra. Porque é o único lugar que cabe a palavra dentro de você, é no teu espírito. Pastor, mas o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ali está dizendo a consciência. Então, o apóstolo Paulo dizendo, e o mesmo Deus de paz. Deus de que, igreja? De paz. Tem crente que vive em guerra. O mesmo Deus de paz. O que ele vai fazer, igreja? Vos santifique em quê? Em tudo. E aí ele diz o que é tudo. Todo o vosso alma e corpo. Quantas faculdades tem um corpo? Alma, espírito. Quando dá tudo? 5 com 3, 8. 8 com 2, 10. As 10 faculdades que regem o seu corpo e sua alma e teu espírito, Deus quer tudo. Ele quer a tua vontade, Ele quer a tua inteligência, Ele quer as tuas emoções, teu sentimento, Ele quer o teu olfato, o teu paladar, o teu tato, a tua audição, Ele quer a tua fé, Ele quer tudo, tudo para a glória dEle. Amém, igreja? Sejam plenamente o que, igreja? Conservado, irrepreensíveis. Para que, igreja? Então, a cada crente que viveu no século passado e cada crente que vive nesse século, ele tem que estar preparado para esse dia, ou a vinda dele ou a ida dele. Porque vivemos, servimos Cristo por causa disso. Por causa disso. Então, olha, irrepreensível para o quê? A vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho certeza, se tu vive uma vida irrepreensível diante do Eterno, quando a trombeta tocar, estamos juntos nessa, viu? Para a glória de Deus Pai. Amém? Ao falar volta lá, por favor. Ao falar da irrepreensibilidade em Cristo, Paulo quer destacar que a ação de Deus alcança o homem no todo. Completo, espírito, alma e corpo, e não por parte. A carta é a expressão de alegria e de fé, pois a comunidade se manteve firme na fé em Tessalônica. Então, santidade nos leva à repreensão. Quem quer ser irrepreensível precisa amar a repreensão. Ser irrepreensível é ser seguidor de... E aí? É seguidor de Cristo? Pastor, estou tentando, já é bom caminho.
Ser uma pessoa irrepreensível não significa que seremos a pessoa perfeita, que nem Jesus. Mas sim, mostra que seremos cristãos que vivem a sua vontade, que cumpre com a sua missão terrena, que demonstra Cristo para as pessoas através do seu testemunho e que buscam diariamente ter uma intimidade com o Pai, que se alegram por estar com Ele. E principalmente que se arrepende dos seus pecados e se volte para a cruz de Jesus. Igreja, está certo que a correria do século XXI ela é complicada. Mas eu concordo por causa da epidemia, mas o que eu tenho observado na igreja do século XXI é que tudo é motivo para não vir à igreja. Cravou a unha, não vou à igreja. Tudo é motivo. Entendeu? Então, isso demonstra que eu não estou valorizando o eterno. Quando a igreja não se torna mais o centro de admiração, eu sendo igreja de Cristo, não estou dizendo essas quatro paredes, tá? A reunir, sabe? Eu como pastor dessa igreja, não como pastor, quando não era pastor, quando era membro, quando era diácono, não importa o tempo, mas eu não via a hora de estar na casa do Senhor. Eu não via a hora de ouvir aqueles hinos que enchem a alma. Eu não via a hora de estar, na época eu tocava na banda, tocar na banda. Sempre eu tive prazer em vir à casa do Senhor. A minha esposa diz assim, quando é para sair para ir para shopping, quando é para sair para passear, é no seu tempo. Você é lento. Mas para a igreja, você é o primeiro a estar pronto. É o prazer que eu tenho. É o prazer. E veja bem, aqui eu vou ouvir a palavra do Senhor. Aqui os hinos vão falar comigo. Aqui vai ter Deus já deixou, preste bem atenção, tá? Adão e Eva, quando foram expulsos do paraíso, eles sentiram um vazio tremendo. Toda a sua existência de Adão e Eva. Quem preencheu um pouquinho isso, mas logo morreu, foi Abel. E depois o terceiro filho de Adão, que é Sete. Começaram a invocar o nome de Deus de novo, a fazer culto. O Senhor Jesus, ele dá uma pérola muito bonita quando ele diz, olha, quando vocês se reunirem no meu nome, eu estou presente. Tem pessoas que não gostam de vir à igreja para não sentir a presença de Deus, não é? Eu não entendo isso. Então, dentro de ser irrepreensível, essa conduta também. O adorador, pelo seu sacrifício por cada um de nós, e vivemos uma vida plena segundo o seu coração. Isso é ser um cristão irrepreensível. O apóstolo Paulo entendeu o que é ser irrepreensível. Depois que se converteu, dedicou sua vida ao ministério de Cristo, levando inúmeras pessoas a conhecer, aceitar e crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Assim, nos mostrando diariamente o seu viver perante Deus. E aí ele escreve, ao que o apóstolo Paulo, imbuído pelo Espírito Santo, escreve: tanto vocês como Deus são testemunha de que como nos portamos de maneira santa, de maneira que a igreja... O homem podia falar isso, hein? Será que eu e você podemos falar que o nosso comportamento para com outro irmão é de maneira santa? Justa. E irrepreensível. 3 itens: santidade, justiça e irrepreensível, que se trocando em mudo é santidade. Essas coisas está difícil, tá? Diga. Depende do tamanho da sede dele. Sim. Tá. Sim, tudo é tamanho da sede do cristão. Ele ficou 14 anos no deserto aprendendo, porque essas 13 cartas que ele escreve é todo o norte do cristianismo.
Igreja, eu amo a Bíblia. Amo de paixão. Todas as páginas dela eu amo, tá? Mas quer me prender é quando alguém abre nas cartas paulinas para pregar. Porque eu sou gentil. Eu sou gentil. Eu tenho que estar todo dia aprendendo a servir a Deus. O judeu não. O judeu já serve o Deus, né? Na Torá. É aquela coisa toda, a criança com 2 anos já aprende a amar a Torá, o pai mete o dedo no mel e passa na boca dele e lê a Torá para ele, aquilo vai. Ah, é tanto que com 12 ou 14 anos, não fala a memória, né? É 12 ou 14? 14 ou 12? Não, tá? Cita vários textos da Torá, aquela coisa toda. Agora nós, gentil, olha, preste bem atenção. Preste bem atenção, porque sanguinamente, né, do sangue, nós não somos descendentes de Abraão. Somos através da fé. Tá? Você pega todos os patriarcas que viveram no Velho Testamento. Eles não têm Bíblia, eles não têm pastor, eles não têm inário, eles não têm igreja, eles não têm o Espírito Santo como consolador. Qualquer um deles dá aula para nós, que temos o Espírito Santo como consolador que está aqui na terra, temos Bíblia, temos igreja, temos pastor, temos todos os itens que possam nos ajudar. Esses homens não. Jó, sem Bíblia, sem harpa, sem pastor, sem o Espírito Santo como consolador, dá de lavada em nós. Abraão, a mesma coisa. Noé, a mesma coisa. Enoque, a mesma coisa. Por quê? Esses homens tinham uma fé, meu Deus do céu. A faculdade do Espírito reinava na vida deles. Agora nós não. É a faculdade da carne que reina. Mesmo com Bíblia, mesmo com harpa, mesmo com cântico, mesmo com coral, com banda, com louvores, com CD, com igreja. E o povo hoje, misericórdia. Hã? Oi? Tá? Sim. Caráter. O fator é o seguinte, por que eu atribuo isso ao caráter? É meu desejo, eu quero, está em mim, eu quero. A palavra foi revelada, Ele é o Salvador, eu quero. Até então, eu tinha as minhas escamas, tá? Eu era cego, não sabia quem era Cristo, só ouvia falar. Mas aí o que acontece? O Espírito Santo veio, ele que convence o vil pecador, me convenceu que Cristo é Deus, acabou. E aí, agora, o meu caráter, que me forma o meu eu, tá? A ética e a moral que está dentro do meu caráter, eu vou servir esse Deus. É isso. Falta homens de caráter, falta mulheres de caráter nos dias de hoje. Hoje vão muito pelo iluminismo, hoje vão muito pela facilidade, hoje vão muito porque é moda. Eu não quero saber de moda, eu quero saber de Cristo. Se tem igreja preta, se tem igreja branca, se tem igreja piscando, se não tem igreja piscando, se tem coach ou se não tem coach. Eu quero é Deus. Pode aparecer 1000 modas. Isso aqui não muda. Isso aqui não muda. Tá? Vou repetir o que o apóstolo Paulo coloca aí para mim, a 2ª carta de Timóteo, capítulo 4. Eu vou ler do 1 ao 4. Olha a preocupação desse homem, menos de 20 horas para morrer. Olha a preocupação desse homem. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao 4. Quero fazer essa leitura. Por favor. Depois nós vamos voltar aí. Gente, já é 8h17, como passa rápido aqui. Deus está aqui, viu, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Quem achou pode ler para mim, por favor. Já está aqui, ó. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Haverá 2 julgamentos, na vinda e no reino. Vamos lá. Que preguemos a palavra, inste
a tempo e fora do tempo. Corrija, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, que é a palavra. 3. Porque virão tempo, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo que coceira nos... eu não gosto disso. Não, aquele pastor não. Aquela igreja tem uma palavra muito dura. Não. Eu vou para uma que ela é só bênção e vitória. Não, a outra tem coach. Olha, nossa, me dá uma aula de filosofia, me dá uma aula de psicologia. Vai com a tua filosofia, com a tua psicologia para o inferno. Tem que ter palavra. Não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores. E hoje tem PhD, é muito bonito. É muito bonito sentar 4 ou 5 anos na faculdade e aprender. Eu fiquei 4 anos na faculdade de teologia aprendendo, é muito bonito. Não vou. Mas olha, eu não posso. Aquela igreja ali só fala daquilo, eu vou lá. Não. A igreja tem que ter exortação, consolação e edificação. A palavra dela tem que ter essas 3 itens. Se não tiver, só te consola. Fuja dela, tá? Para si, doutores, conforme as suas próprias cupiscência, desejo da carne. Porque hoje, olha, nossa, tem um pastor novo. E olha, pastor, ele é saradão. Ele tem uma palavra. Hoje, vão atrás de pregadores sarado. Vai se converter, crente ruim. Os cantores. Olha os cantores de hoje, no seu show, ovelhinha de Jesus, vem cá. É complicado. E desviarão os seus ouvidos voltando às... É isso, é o meu desejo. A palavra tem que só falar com a minha alma, que tem 3 faculdades. Falar com a minha inteligência, falar com a minha vontade e falar com os meus sentimentos. Estou pleno. Corpo, espírito, falou com a minha alma. Cuidado. E aí ele fala para Timóteo, mas tu, Timóteo, seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Faz a obra como um cristão na terra. Cumpre cada um o seu ministério. Se Deus te chamou para ser membro, seja membro fiel ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Volta lá ao estudo para a glória de Deus Pai. Oh Espírito de Deus. Então olha, tanto vocês como Deus são testemunho, o apóstolo Paulo dizendo como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata o seu filho, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino e glória. Este era o pastorzão Paulo. Jesus levanta homens nessa geração como Paulo. Nesta passagem, Paulo mostra como era o seu testemunho diante do povo daquela época. Hoje, meu Deus do céu, na época do cheque, o que tinha de crente passando cheque sem fundo? Não me entenda mal, os que já congregam aqui há um tempo sabem disso, mas os que estão chegando vão ficar sabendo hoje. Eu tenho dificuldade, não que eu não faço, mas eu tenho dificuldade de negociar com crente. Porque a crentada de hoje, meu Deus do céu, o bando de picareta.
Verdade. Tá? Não se preocupe em sujar o nome. O nome é a coisa mais preciosa que você tem. Mas não. É tanto que é tão precioso, se você morrer, o teu corpo perde o nome, o teu corpo vira corpo. O corpo de fulano de tal, não é mais o fulano de tal que está ali. Então, está precisando nesse século as pessoas ter caráter, ter umbridade com Cristo. Não ser meia pedra e meio tijolo. Não estar na igreja só por causa das benéficas, só por causa da bênção. De jeito, maneira alguma. Então vamos lá. O povo daquela época, na qual era notável seu viver digno, santo e irrepreensível, o apóstolo Paulo era. Isso nos mostra que esse discípulo buscou fazer a vontade daquele que morreu por ele. Quem? Cristo. Eu não sei qual é essa forma de pensar. Toda vez que esse comedor de arroz e feijão se levanta da cama, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim. Me ajuda, Espírito Santo. O tempo que eu ficar de olho aberto porque dormindo eu não peco, eu só ronco. Então, quando eu estiver acordado, me ajuda, Espírito Santo. Espírito Santo, eu não quero cometer duas coisas. Eu não quero te entristecer e te afastar. Eu preciso da tua ajuda. Espírito Santo, eu vivo num corpo que ama pecar. Então, na cama, ainda na cama, já se preparando para levantar. Essa é a minha oração. E só irei mudar essa oração quando for arrebatado. É a minha e a sua preocupação não entristecer um Deus que está aqui. Porque se ele não estivesse aqui, igreja, se ele agisse como na época dos patriarcas, ei, tem o teu servo ali lá, mas e tem lá a pastora Édia, e tem lá o pastor Barbosa. Se fosse na época, por isso que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário e desbaratou todos os principados, todas as potestades, todas as hostes, e triunfou nela na cruz, e abençoou a igreja com todas as sortes de bênção. Porque se fosse no período patriarcal, meu irmão, minha irmã, se fosse no período profético também, está lá Daniel, 21 dias orando e nada acontece. Será que o próprio anjo do Senhor, não vou dizer nem o próprio Deus, o anjo do Senhor, que na virada entre setembro e outubro vai fazer aquela conferência e Satanás, por ser um anjo, se apresenta também? Lá na América do Sul, tem um país chamado Brasil. Lá no sudeste daquele país, tem uma cidade chamada São Paulo. Naquela cidade tem fulano, tem ciclano. E aí? Será que nós, irmã Mara, passava pelo crivo? Esqueci teu nome. O que pregou na quinta? Leandro. Hein, Leandro? Será que passávamos? Se fosse na época dos patriarcal, sem o sangue de Cristo para nos justificar, misericórdia. Mas os crentes de hoje, igreja, os únicos prejuízos que eu tive foi quando negociei com um crente. Você acredita?
Então, isso nos mostra que esse discípulo buscou fazer a vontade daquele que morreu por ele, deixando e demonstrando na palavra que não é impossível nos tornarmos pessoas justas, dignas, santas e irrepreensíveis, que nem ele foi. Segundo Paulo, para tornar um cristão santo, justo e irrepreensível, é preciso agir de maneira contrária ao mundo, ao que o mundo ordena. Precisamos realmente o quê? E aí? Dá para andar contra o vento? Dá? O curso do mundo diz uma coisa. Está preparado para não ter amigo? Está preparado? Você, na amizade do mundo lá fora, nas festas dele, você é um ET. Porque você não vai beber o que eles bebem, você não vai fumar o que eles fumam, você não vai falar os palavrões que ele fala, você não vai contar as mentiras que eles contam, você não vai cobiçar como eles cobiçam. Você só sabe falar de Jesus. Está preparado que a própria família vão também deixar você de lado? E se eles forem evangélicos, só ele quer ser santão, só ela quer ser santona. Está preparado? Tá? Mateus capítulo 11, verso 12, vai dizer assim: desde dos dias de João Batista até os dias de hoje, o céu é tomado à força. O Espírito Santo me convenceu, agora é comigo. Para isso, ele nos deixou alguns passos para começarmos a viver irrepreensibilidade. Ser irrepreensível. O primeiro passo que eu achei interessante, ser irrepreensível é não possuir nenhum tipo de engano. Não induzir alguém ao erro. Paulo nos mostra seu procedimento de vida. Aliás, nos diz que devemos viver de maneira honrosa, louvável. E aí? Dá para viver de maneira honrosa e louvável numa sociedade caótica como essa? Por isso não podemos ser pessoas de má fé, que induz o próximo a pecar, na qual prega uma coisa e vive outra totalmente contrária. E hoje está cheio de gente assim, igreja. É o que a folhinha não marca. Vive o que você prega. Vive o que você prega. Faça um acordo com o teu Criador. Eu vejo Deus se movendo com um homem que faz aliança com Ele. Deus sempre se move com aqueles que fazem aliança e cumprem. Não é meia pedra e meia tijolo. Uma hora está num canto, uma hora está no outro, não tem um local fixo, uma hora está servindo, uma hora está jururu, uma hora está... Ei, que é isso? Independente da circunstância. Independente que se o próprio Deus salgou muito a tua lágrima. Porque tem lágrima que é salgada. Opa! Tem lágrimas que, uau, ele temperou muito, não é? Mesmo que a tua lágrima for salgada, te levando ao desespero, Ele é Deus. Independente se salgou muito a tua lágrima ou não, Ele ainda é Deus. E deve ser adorado. E outra coisa, hein? Com todas as suas faculdades, tanto do espírito como da alma e como do corpo. Estou jururu, não quero a igreja. Estou triste, não quero a igreja. Estou assim, estou assado, não quero ver ninguém. Se converte. Aceita Cristo como teu Salvador. Tu vai ver uma paz imutável. Você vai ver uma força dentro de ti tremenda. Porque você é tabernáculo do Deus vivo. Você não é tabernáculo do Deus morto. Isso é uma graça. Somos tabernáculo do Deus vivo. Oh, Espírito Santo. Segundo passo.
para entender o que é ser irrepreensível. É não tocar qualquer coisa imoral. E tem pessoa que gosta de tocar em coisas imoral. Poderia dar uma lista, mas não precisa. Coisas impuras. Paulo nos designa a um caminho de controle dos nossos desejos, controle das nossas paixões carnais, controle dos nossos achismos. Eu acho. Eu vi lá na igreja do pastor Zezinho que não é pecado. Mas a tua Bíblia diz que é pecado. Mas o pastor Zezinho diz que não é. Então vai lá com você, pastor Zezinho. Vamos ver o céu da boca da onça. Então, dizer não para os convites do mundo, onde nos mostra que ele vive uma vida moral, com um coração reto e puro diante do Senhor, demonstrando um espírito vivo e saudável. Porque todos aqui, preste bem atenção, se o Espírito Santo te convenceu que você é um vil pecador, você aceitou ele como o único e suficiente salvador da tua vida, você tem um espírito vivo. E esse espírito precisa ser alimentado 24 horas por dia com a palavra. Que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. O teu espírito precisa do café da manhã, precisa do lanchinho das 10 horas, precisa da hora do almoço, precisa do chazinho da tarde das 3 e da janta. E se possível, antes de dormir, pensa num caboclo fominha teu espírito. Só que você, na tua carne, não sente fome. Fica você, sem comer e sem beber. Aí azeda o pé do frango, não é verdade? Eu se ficar 24 horas sem comer, Jesus amado. Mas só que o teu espírito, você não sente a necessidade. Então, tem que ter a consciência e criar uma metodologia para você alimentá-lo, para você falar com ele, para você... Sabe que coisa linda que eu acho? E que nós do século XXI temos que fazer? Daniel, ele foi um homem respeitado e comandou várias sapatras. Quando Nabucodonosor era vivo, aí acabou o império de Nabucodonosor, né? E ele já com seus 84 anos, ele então assume o império de Dário. Dário coloca ele como uma das pessoas respeitadas no seu cargo. Só que a minha Bíblia diz, e esse homem deveria ter um cargo, mistura aí senador com ministro ao mesmo tempo, e um juiz da Suprema Corte. Mistura o cargo de Senado, ministro e o da Suprema Corte. Junta esses 3 cargos, é o que o Daniel tinha. E cheio de secretário, aquela coisa toda, né? Só que ele parava tudo, quantas vezes ao dia? Você não para alimentar o teu corpo? Ou tu come andando? Né? Para falar com teu Deus. Dá uma paradinha. Já disse aqui em outros estudos, quando estava nativa, entrava no banheiro, fechava a porta. Preciso falar com meu Deus. Preciso. Jesus. Também não vai fazer aquela oração de meia hora. Seja sábio. Né? E pronto. Já fiz o meu culto racional lá, que demorou 2, 3, 4 minutos, mas ele me ouviu. Começa a dar valor. Porque quando a giripoca chia, tu sabe para onde corre. E é campanha, sobe monte, desce monte, e ora. Se passar 300 pastores perto da... pastor, ore por mim. Mas como é que está o seu relacionamento? Você trata o teu Deus como um VIP? Terceiro passo. Ser irrepreensível é não ter dolo, má fé. Para vivermos um cristianismo sem repreensão, precisamos buscar mais a
honestidade, sinceridade e tudo aquilo que procede de Deus, pois o cristão que tem boa índole não maquina erro de outros e nem tem a intenção de atingir ou causar danos a alguém. Então esses 3 passos, viu, crente? Precisa ter. Pastor, eu gosto mais do culto de quinta-feira. Pastor, eu gosto mais do culto de domingo. Terça é complicado. É aqui que vai te ensinar você ao céu, viu? Quinta, o culto de quinta é exercício da fé. O culto de quinta é exercitar a fé. Domingo é o culto. Uma hora Deus exalta, uma hora Ele consola, uma hora Ele edifica com a palavra. Mas na quinta, está te mostrando a andar nesse caminho que é apertado e tem a porta estreita. É esse culto de terça-feira, viu? Dói, machuca. Se cada um de nós tivesse um sino nas 10 faculdades e que qualquer momento da palavra falou e mexeu contigo e o sininho batesse, eu tinha que aumentar o volume do microfone bem alto. Inclusive, porque fala. Eu preciso acertar ali, eu preciso melhorar ali, eu preciso... Nem presbítero, não é assim? Eu preciso... E aí, ao ouvir esse estudo, vai remoendo, peça ajuda ao Espírito Santo, não acha bonito e, que legal. Não. Coloca em prática. Em verdade, é isto que caracteriza o andar irrepreensível, um desejo consumidor no sentido de honrar o nome de Jesus diante de todos os homens. E aí? Por onde passei, eu sempre quis honrar o meu Deus. Às vezes tive consequências não tão boas, mas sempre honrei. Viva, fazendo das suas 24 horas, honrando o teu Criador, em atitude, gestos, viu? Para a glória de Deus Pai. Não somos perfeitos, mas lutar contra a carne é o nosso desejo pecaminoso. São início para uma caminhada irrepreensível e santa, batalhando em busca da justiça de Cristo pela fé. E então, será que temos procurado viver uma vida pura e irrepreensível diante das pessoas e também diante de Deus? Tem de ser falhado. O caminho é o arrependimento de todas as nossas falhas. Sua confissão a Deus é um recomeço irrepreensível. Graças ao seu perdão, a vida irrepreensível só é possível pela graça de Deus e a submissão a Ele. Deus te abençoe. Posso fazer pergunta? Posso? Li, qual dos 3 passos te chamou a atenção? E o primeiro diz o quê? Meu irmão, qual das 3 classes chamou a tua atenção? Santidade. Tem certeza? Eu vou chegando perto dos olhos, vai desviando assim, ó. Eu ia fazer a pergunta, mas eu vi que você chegou um pouco tarde. Eu ia dizer, qual foi o versículo que foi o esteio desse estudo? Então, por isso o irmão também chegou. Bruno, qual é o versículo do esteio desse estudo lá no início? Filipenses. Mas não foi o esteio do estudo, só foi o complemento. Igreja, não seja, temos que ser bom ouvinte. Filipenses capítulo 2, verso 15. Tá? Coloca aí Filipenses 2 e 15, por favor, para relembrar tudo que foi falado. Isso tem que estar na nossa memória. Posso fazer mais pergunta? Ou tá bom? E aí, tá bom? Irmã Mara, posso fazer ou tá bom? Pode fazer?
Que bênção, hein? Que maravilha, não é verdade? Ó, a irmã disse que pode fazer, então vamos lá. Ah, é para os outros, é para os outros. Então vamos lá, ó. Para que sejais irrepreensível e sincero, filho de Deus, inculpável no meio de uma geração corrompida, perversa, entre o qual resplandeceis como astro no mundo. Vamos lá. Irmã. Era ela pulou para a irmã. A pergunta vai ser fácil. Vai ser fácil. Por quê? O apóstolo Paulo faz essa analogia que nós devemos resplandecer como astro. O que a irmã acha? Quando a irmã, em terra em idade, olha que coisa bonita, terra em idade, e olhava para as estrelas, para o céu à noite, e via aquele cometa. Aquilo é bonito de se ver. É muito bonito, né? Mas o que a irmã acha que o apóstolo Paulo quis fazer essa analogia? Como astro. Estamos brilhando. Brilhar tanto, deixar até o... tinha até lembra do cometa Halley? Lembra? A sua cauda, não é verdade? Todo mundo, a televisão ia passar tal hora, em tal lugar, todo mundo, não é verdade? Eu lembro que na época até comparo... Como é o nome? Isso, aquela coisa toda. Então, é o que o apóstolo Paulo recomenda, que nós devemos resplandecer como um astro no mundo, nessa geração corrompida e perversa. Amém? Então vamos lá para a última perguntinha. E aí, irmã Maria, irmã Cida, o que é ser irrepreensível? Matou em cheio. Viver em santidade. Amém? Que Deus abençoe as vossas vidas em Cristo Jesus. Agora, se há alguma pergunta, nós temos alguns minutos ainda, pode levantar a mão. Eu corri para que tenha esse momento. Quer ver, surge dúvidas? É só levantar a mão. Diga, minha irmã. Se era mais fácil ser cristão antes. A igreja concorda? Todo tempo foi difícil ser crente. Porque o que acontece? Ser crente é uma luta constante contra a sua natureza carnal. Não, tudo bem, mesmo com televisão, é uma luta constante. Dizer não para a sua natureza nunca é bom. É fácil a gente dar não para os outros, mas dar não para nós mesmos, pelos nossos instintos, pelo nosso eu, egoísmo, e não para tudo isso. Então, em todas as eras, foi difícil ser crente. É difícil ser crente. Se torna fácil ao mesmo tempo se eu reconhecer a soberania do Espírito Santo que possa me ajudar. Se eu submeter a Ele. Jesus amado, nós temos o Espírito Santo como consolador, companheiro, como amigo. Um ser, é Deus. E outra coisa, irmã, coisa que o Velho Testamento não tinha, tá? O nome Emanuel, Deus dentro de nós, Deus dentro do barro, ainda não tinha, porque Ele não morreu na cruz do Calvário. E hoje eu e você temos Deus dentro de nós. Temos o Espírito vivo. Temos todas condições, doada pelo Espírito Santo para chegar ao céu. Perfeitamente. Cada um será julgado mediante a potestade e o principado que estiver regendo o mundo da época.
Irmã, eu discordo, porque o que é proibido se torna uma tentação. E hoje não é. Ó, eu com 14 anos, o meu sonho era dar um beijo. Que eu achava que aquilo deveria ser o... Porém, dá a mão aqui. Só pegava na mão. A irmã não tem ideia como o proibido deixava aquilo. Tu não tem ideia. Hoje não. Hoje o primeiro contato é as meninas que querem beijar. E não só beijar. Hã? Perfeitamente. Ficou mais fácil ser crente por causa dessa facilidade. Não é, porque vocês não viveram na época, vamos dizer, da lei seca. Olha, eu vivi numa época, e a pastora Edna pode nos ajudar, porque, né, é alguns meses mais... Não, pastora Edna, né? Tá? Nós tínhamos obreiros nos vigiando no bairro. Se pegasse jogando bola, era disciplinado por 3 meses. Tinha obreiros que iam na sua casa fazer visita para ver se você tinha televisão. Os mais antigos foram disciplinados porque tinha rádio em casa. Hoje, não, irmã, mais difícil. Não, você servia com medo, hoje não, por causa do ensinamento, você serve com prazer. Quer ver? Quem está conosco aqui, desde que abriu o ministério, levante a mão. É um bom número, tá? Algumas vezes você viu o pastor dessa igreja disciplinando algum jovem por pecado de fornicação? Já? Não. Alguma vez você viu o pastor dessa igreja excluindo por causa de pecado de adultério? Você alguma vez viu o pastor colocando em disciplina por ir num campo de futebol torcer para o seu time? Não. Alguma vez você viu o pastor dessa igreja disciplinando porque alguém está vendo filme de pornografia? Não. Hoje não tem essas pessoas para ficar Não. Hoje é consciência, você e Deus. Se você abrir a porta do teu coração, Ele está batendo. Ele vai entrar e vai cear contigo. Vai te dar colírios para que você possa ver. Vai te dar roupas brancas, que você possa cobrir a tua nudez. Hoje é muito melhor. Hã? Tem. Se tivesse aqui ouvindo a palavra do Senhor, ia entender. No passado não tinha essas palavras não, irmã. No passado era só historinha bíblica. Não, sabe? Por falta... Para a irmã ter ideia, a dificuldade, tá? Se nós voltarmos a 100 anos atrás, voltarmos em 1921, quem era o presidente do país era Epitácio Pessoa. Há 100 anos atrás, a população do Brasil não chegava a 35 milhões. Hoje, 220 milhões. Tá? A população da época, apenas 4% tinha acesso ao estudo. Significa que 96% da população da época não sabia ler e nem escrever. Olha a dificuldade. Eu congreguei em igreja, uma irmã era analfabeta, ela chorava, porque não
não sabia ler. Aí os irmãos com paciência foram ensinando. Hoje não, você tem Bíblia. Para ter uma Bíblia, você é um jovem de 12, 13 anos, para ter uma Bíblia, principalmente se você morasse no interior, meu Deus do céu. Hoje não. Qualquer lugar, você abre uma Bíblia na televisão. Hoje é uma facilidade tremenda. Eu queria ser jovem nesta época. Queria. Meu Deus do céu. Hoje o conhecimento é dado. Hoje. Está tudo diferente. Não é, pastor Edna? A senhora acha que é mais fácil servir a Deus hoje ou no passado? É mais fácil. Eu também. É mais fácil. Não, hoje é muito mais fácil. Hoje é muito mais fácil. Oh, Deus amado, o acesso à informação. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Entendeu? Se você abordasse um pastor da minha época e fizesse uma pergunta que ele não soubesse, tá? A ignorância dele ia colocar você de lado. Eu levantei uma questão na escola dominical, tá? Que o pastor quase me colocou para fora da escola dominical. E uma questão simples. E a própria Bíblia vai responder. É aquela passagem, se era o espírito de Samuel que estava na vidente ou não. Porque a Bíblia diz que não pode ter contato, os mortos não podem ter contatos com os vivos. Eu fiz uma perguntinha ali e a própria Bíblia responde. E ele não soube me responder, misericórdia. Era difícil você encontrar um pastor amável. Era um truculento. Pelo conhecimento. A pessoa não serve porque não quer. Amém? Amém, igreja? Amém. Próxima aula eu posso tratar esse assunto irrepreensível de outra forma? Amém, igreja? Amém. Se assim Deus permitir, Ele também pode dar outro tema e a gente podemos trabalhar em relação a isso. Igreja, eu quero apresentar, a igreja comprou uma caixa Meteoro 100 watt, é isso que fala? Tá? Comprou cabo, comprou um microfone desse aqui, mais um microfone sem fio, e comprou outro microfone, que chique, olha. Deus abençoou uma pessoa, e essa pessoa abençoou a igreja, e nós compramos isso para a glória de Deus Pai. Irei apresentar na quinta-feira, só que no domingo apresentaremos e fazemos oração. O instrumento não unge, viu? Só se apresenta e ora ao Senhor. Então a apresentação do instrumento é no domingo à noite. Amém, igreja? Quinta-feira um grande culto com a presença do Espírito Santo, maravilhoso aqui, tremendamente, não perca, tá? E assim segue a escala. Outra coisa, igreja, eu estou orando ao Senhor e há um desejo muito grande, nós fazemos 30 dias de oração. Né? O culto da terça, o culto da quinta, o culto do domingo, normal, e a segunda, a quarta e a sexta e o sábado, oração. É o mês de férias, vai entrar, mês de junho, é um mês de férias, né? Entre aspas, na verdade, e nem que tenha um número reduzido nos cultos, mas quero fazer isso 30 dias, porque o que acontece? Eu estou pedindo a Deus que os que não são batizados com o Espírito Santo nessa igreja, sejam batizados com o Espírito Santo na igreja. Tá? Então, toda vez que a igreja dobra a sua serviço para falar com o mestre, no final daquela campanha, algo sobrenatural acontece. Eu tenho a cooperação da igreja, se nós colocarmos esses 30 dias de oração, se eu tiver a cooperação da igreja, por favor, levante a mão. Boa parte, então. A partir do dia 1º, tá? Anderson, juntamente com a pastora Edna, escalar um obreiro para os cultos de quarta, para o culto de oração. Igreja, será 40 minutos orando, um hino, uma leitura da palavra, é 1 hora só. Quem estiver na frente do trabalho, eu posso estar aqui, vou sentar na cadeirinha ali, vou vir para orar, aquela coisa também, tá? Mas quem estiver na frente do trabalho, é orar 40 minutos. Tá? Se tiver alguém para cantar, cante. Se não tiver,
Vamos marcar 8 horas? Das 8 às 9, não é verdade? Tá? E 9 horas em ponto, todo mundo passando por aquela porta. E iremos fazer isso por 30 dias. Tá? E cada dia, né, tirando os cultos de terça, quinta e domingo, cada dia um obreiro para estar na frente do trabalho e a gente orando. Mas 40 minutos, orando ao Senhor, pedindo misericórdia, pedindo que Ele batize com o Espírito Santo, que salva a gente. Tá? O boleto da Covid-19 está sendo muito caro. Pessoas estão com queda de cabelo, pessoas estão pegando pela... Isso. Depressão. Perda de memória. Tá? O boleto está sendo muito caro. E para que Deus possa intervir nessa situação. Nem falando nas pessoas que perderam seu ente querido. Nem falando nesse item. Tá? Então, vamos pedir, é só clamando. Então eu peço a cooperação da igreja em relação a isso, para a glória de Deus Pai, e o nome do Senhor será glorificado para a glória do Eterno. Amém, igreja? Vamos tirar os dízimos e oferta para a casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quem for passar o Pix, está aí o número do... lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Esse é o tema para nós tirarmos os dízimos e oferta para a casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Curve a vossa cabeça. Espírito de Deus, no nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Tu és o dono do ouro e da prata. Vem ajudar financeiramente o teu povo. Espírito de Deus, Senhor Jesus, Tu és o dono do ouro e da prata. Vem ajudar o teu povo financeiramente. Oh Deus. Espírito de Deus, Jesus, Tu és o dono do ouro e da prata. Vem ajudar o teu povo financeiramente. É o que eu te peço. E a igreja diz, amém. Podeis tirar o dízimo e oferta para a casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas que estão assistindo o culto pela live, Selma Miranda, peço oração para a minha família. A irmã Ivone pede para o senhor Paulo, a irmã da pastora Edna. Pastora Edna também pede oração por Cido Veiga, que está com Covid. Oração para a Júlia, que está na UTI com Covid. Oração por Tatiane Pelizani. E oração por Priscila, dor no joelho. Magda Alves Fegres pede oração por Vanessa, que está com a Covid e está entubada. Fátima Dias Martim, oração por Odair De Stefani, que está na UTI. Irmã Fátima, inclusive estive orando e falando com ela ontem, para a glória de Deus Pai. Está entubado com tuberculose. Vamos apresentar ao Senhor, que Deus possa entrar com providência para a glória de Deus Pai. Amém? Outra coisa, igreja. Nessa mês que nós vamos entrar, quem puder, faça o jejum. Quem puder, faça uma consagração em prol desse ministério. Em prol da sua vida, tem objetivo. Os que não são batizados com o Espírito Santo, que não têm o dom de falar em língua, participe desse. Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Isso é um renovo, é mais uma ferramenta para relacionar com Deus, né? Então, por favor, vamos pedir isso para a glória de Deus Pai. Igreja, por favor, estende a sua mão para cá. E um obreiro já passa o microfone para a pastora Edna para dar a bênção apostólica. Jesus, está uma relação de nomes aqui. Pessoas entubadas com Covid, pessoa com tuberculose, pessoas, Senhor amado, família destruída. E Tu pode fazer coisa extraordinária. Deus, Pai poderoso. Jesus, alguém que está na live assistindo e que tem um parente chamado Dalvani. Deus, entra com providência, Pai amado, nessa pessoa que está me assistindo e tem um parente chamado Delvani. Deus, vai lá, Pai poderoso. Faz coisa extraordinária para a glória do Teu nome. Tu és poderoso, Tu és Senhor de todas as coisas. E nós apresentamos todos esses pedidos que está aqui em minha mão, Senhor amado. Faz coisa extraordinária para a glória do Teu nome, é o que eu te peço em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. A pastora Edna estará dando a bênção apostólica
E por favor, não perca os cultos de terça-feira para a glória de Deus Pai, no nome do Senhor, para aprendermos junto a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos colocar-nos em pé. Elevem suas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo. Aleluias. Aleluias. Harabaxaramanas. Chebaxudiandarás. Aleluias. Aleluias. Esteja com cada um de nós. Halabaxuriás. Desde agora. Aleluias. Aleluias. Até o arrebatamento da igreja. Harabaxás. Halabaxuriás. Remacantanás. Halabaxuriás. Chebaxuderás. Chebaxá. Alamanai, Arabachurias. Rebicai, Chudeandanai, Xalamanai. Aleluia. Aleluia. Espírito de Deus, Aleluia. Aleluia. faça uma revolução tremenda no lar desse jovem. Chebaxaná. Pai poderoso, todos os ardilhos do inimigo da nossa alma, que quer prender a mente do seu Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eita Deus amado, Pai poderoso, começa a dar sede de ti. Pai, como os olhos desse jovem irão ver coisa extraordinária, para a glória de Deus Pai. A igreja diz amém. Aleluia. Você vai ver o que Deus vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Esteja com cada um de nós. Desde agora até o arrebatamento da igreja. E todos digam amém.